Meus irmãos, que alegria estar na casa do Senhor, tendo a oportunidade de ministrar a palavra de Deus. Eu tenho uma palavra nessa noite, irmão. Eu queria que você abrisse seu coração. Eu tive algumas confirmações aqui com o louvor, com o momento da Janine de oferta. E eu tenho certeza, irmão, que Deus ele já falou com você nessa noite. E eu queria conduzir você à palavra dele, amém? Eu queria que você abrisse comigo no livro de Lucas, capítulo 9, versículo 28. E você mantivesse a sua Bíblia aberta, amém? Que alegria estar aqui nessa noite. Irmãos, eu quero falar um pouco nessa noite sobre... Eu tenho um tema, e o tema é: não negligencie o chamado de Deus na sua vida, amém? Amém. Irmão, e quando a Jeane falou sobre Moisés, né, falou sobre o apóstolo Paulo, sobre o que eles viram, o que eles enxergaram, o que aconteceu com a vida deles ali, que eles deixaram tudo para trás, para agora viver uma vida que nem eles mesmos sabiam que eles iriam viver. Porque muitas vezes, meus irmãos, nós não sabemos que quando nós aceitamos a Cristo, quando nós recebemos a Cristo, a partir de então, o Senhor derrama um chamado nas nossas vidas. E não somente nesse momento, mas como o profeta Jeremias vai falar na sua palavra, que o Senhor o chamou como profeta das nações desde o ventre da sua mãe. Então nessa noite, meus irmãos, eu tenho convicção de que se você está aqui, o Senhor tem um chamado na sua vida, amém? Você pode dizer amém? Amém. Glória a Deus. E muitas vezes, meus irmãos, as circunstâncias, às vezes a correria, tenta fazer com que haja negligência sobre tudo aquilo que o Senhor chamou nós para fazer, amém? E nessa noite, eu quero compartilhar um pouco sobre isso, sobre você e eu não negligenciarmos o chamado de Deus nas nossas vidas. Não que eu tenha alcançado algum lugar, mas aqui é uma palavra que o Senhor está ministrando para todos nós aqui, inclusive para mim, eu sou o primeiro. E eu queria ler o texto. Lucas capítulo 8, versículo 28. Lucas 9, 28. Só para saber se vocês estavam atentos aí. Sempre quis fazer isso, igual a Abel falou. Lucas 9, 28, meus irmãos, diz o seguinte: cerca de 8 dias depois de proferida essas palavras, tomando consigo Pedro, João e Tiago, subiu ao monte com o propósito de orar. E aconteceu que, enquanto ele orava, a aparência do seu rosto se transfigurou, e as suas vestes resplandeceram de brancura. Eis que 2 varões falavam com ele, Moisés e Elias, os quais apareceram em glória e falavam da sua partida, que estava para cumprir em Jerusalém. Pedro e seus companheiros achavam-se premidos de sono, mas conservando-se acordados, viram a sua glória e os 2 varões que com ele estavam. Ao se retirar esses de Jesus, disse-lhe Pedro: Mestre, bom é estarmos aqui. Então façamos 3 tendas, uma para o Senhor, outra para Moisés e outra para Elias, não sabendo, porém, o que ele dizia. Enquanto assim falava, veio uma nuvem e os envolveu, e encheram de medo ao entrarem na nuvem. E dela veio uma voz dizendo: esse é meu filho, o meu eleito, a ele ouvi. Depois daquela voz, achou-se Jesus sozinho. Eles calaram-se naqueles dias, e a ninguém contaram coisa alguma que tinham visto. No dia seguinte, ao descerem eles do monte, veio ao encontro de Jesus grande multidão. Eis que dentre a multidão surgiu um homem dizendo em alta voz: Mestre, suplico-te que vejas meu filho,
porque é o único. Um espírito se apodera dele e de repente o menino grita e o espírito o atira por terra. Convulsiona até espumar e dificilmente o deixa depois de ter quebrantado. Roguei aos teus discípulos que o expelissem, mas eles não puderam. Respondeu Jesus: ó geração incrédula e perversa, até quando estarei convosco e vos sofrerei? Traze o teu filho. Quando ia se aproximando, o demônio o atirou no chão e o convulsionou. Mas Jesus repreendeu o espírito imundo, curou o menino e entregou ao seu pai. Aleluias! Queria fazer mais uma oração. Pai, está aqui a tua palavra, Jesus. A minha oração aqui é que o Senhor venha falar segundo a tua vontade, segundo o teu querer. Senhor, que não venha ser eu, mas que venha ser o teu Espírito, Pai. Porque nós sabemos, Pai, que a tua palavra, como diz Romanos capítulo 1, versículo 16, ela é poder de Deus para a salvação. Hebreus 4,12 vai dizer que ela é poderosa como uma espada de 2 gumes, capaz de penetrar o mais íntimo do nosso coração, capaz de discernir todos os pensamentos que há na nossa mente, Pai. Essa é a tua palavra. E nós rogamos por ela nessa noite. Nós rogamos que o Senhor venha, Jesus, nos impulsionar, nos exortar, nos consolar. A nossa oração, Jesus, é que o Senhor faça conforme a tua vontade nessa noite. Em o nome de Jesus. Meus irmãos, Jesus está com 3 dos seus discípulos, vai dizer o texto, Pedro, João e Tiago. E ele sobe a um monte. E a Bíblia vai falar, meus irmãos, que o propósito inicial de eles estarem naquele lugar era para orar. Você percebe que ali Jesus ele conduz esses seus discípulos para a oração, mas o texto, meus irmãos, vai dizer que eles estão distraídos. O texto vai dizer que eles estão com sono. O texto vai dizer que existem circunstâncias ali para os discípulos não fazerem aquilo que o Senhor pediu para eles fazerem. Detalhe que Lucas 9:1 vai falar que Jesus os chama, vai falar que Jesus lhes dá autoridade e poder sobre todo espírito maligno, sobre toda doença, para pregar o evangelho. Ou seja, Jesus ele já tinha entregado nas mãos dos discípulos ali um chamado. Jesus já tinha chamado os discípulos para uma obra. Mas muitas vezes, meus irmãos, e talvez acontece conosco, é que nós sabemos que Jesus ele está nos chamando. Nós sabemos que Jesus ele tem um chamado nas nossas vidas. Mas muitas vezes, meus irmãos, o que falta em nós é posicionamento. Muitas vezes o que falta em nós é um zelo pela palavra, de verdadeiramente cumprir aquilo que o Senhor tem para as nossas vidas. Por isso o meu tema é: não negligencie aquilo que o Senhor derramou na sua vida. Porque sim, Jesus ele derramou na vida ali dos discípulos uma autoridade, poder. Meus irmãos, eu acho incrível sobre o chamado de Deus na vida dos discípulos, porque muitas pessoas olham para aquilo e pensam assim: ah não, é pouco caso, ah não, é pouca coisa. Talvez você já ouviu que você foi chamado por Deus e você, ah não, beleza, sou chamado por Deus. Meus irmãos, o que é necessário ter nas nossas vidas é um entusiasmo muito grande. É necessário ter nas nossas vidas um zelo muito grande de saber que sim, nós fomos chamados e chamados pelo nosso Deus. Charles Spurgeon vai dizer assim aos seus alunos: meus filhos. Como é que é? Charles Spurgeon vai dizer: meus filhinhos, se a rainha da Inglaterra vos convocar para serem os vossos embaixadores, meus irmãos, não se rebaixem. Sabe por quê? Porque vocês são embaixadores dos reis e do Senhor dos senhores. Meus irmãos, não tem honra maior do que ser chamado por Deus. Não tem um ofício mais elevado, meus irmãos, de poder receber algo da parte de Deus. E Jesus, ele chama os discípulos. Talvez ali, Lucas capítulo 5 vai falar sobre a pesca maravilhosa, quando Jesus está chamando alguns dos seus discípulos.
Pedro, Tiago e João, os 3 pescadores. Mas o que eles não sabiam, meus irmãos, é que Jesus lá na frente estava chamando eles para ser os seus apóstolos, enviados de Deus para cumprir uma promessa, para cumprir uma palavra. Eu não sei se você entende isso, mas naquela época, ser pescador era algo fútil da sociedade, era algo que não tinha relevância alguma. Era algo assim que você não tinha nenhuma credibilidade. Mas quando Jesus está diante dos discípulos, ele fala: eu vos chamei e vocês serão pescadores de homens. Talvez ali não houve entusiasmo da parte dos discípulos. Mas lá na frente, meus irmãos, eles iriam saber por que Jesus chamou eles. A grande obra que Jesus estava reservada para a vida deles. Talvez você já ouviu sim que você tem um chamado e você não trata com muito zelo esse chamado. Mas eu quero te dizer, meus irmãos, que grandes coisas o Senhor tem para a sua vida. Eu quero dizer, meus irmãos, que grandes coisas o Senhor fará através da sua vida. Isso é motivo de muita alegria, irmãos. Porque o Senhor, Ele cumpriu um protocolo inteiro. Ele foi para a cruz, Ele morreu, Ele ressuscitou. E Ele deixou para nós que nós trilhemos esse chamado. Os anjos anseiam em trilhar o chamado da pregação. Mas Jesus não chamou os anjos. Jesus chamou eu e você, meus irmãos. Jesus chamou eu e você para nós falarmos da parte de Deus. E talvez, meus irmãos, nós precisamos lidar nessa perspectiva de chamado como o apóstolo Paulo. Em Atos capítulo 20, 24, ele vai falar: porém em nada considero a vida preciosa demais para mim, contanto que eu complete a carreira e o ministério que eu recebi do Senhor. Mas muitas vezes, meus irmãos, nós não estamos entregando tudo para Jesus. Nós temos coisas demais para fazer. Nós estamos ocupados demais. Tem muitas outras coisas. Tem que estudar, tem que passar no concurso, tem que trabalhar, tem que casar. Enfim. E o chamado de Jesus vai ficando de lado. O chamado de Jesus para a sua vida vai sendo segunda opção, terceira, quarta, quinta ou última opção. Mas o que nós precisamos, meus irmãos, é entender que Jesus, quando Ele entrega um chamado nas nossas vidas, é necessário maturidade, é necessário posicionamento para trilhar esse caminho. E eu quero, a partir disso, entrar em alguns pontos sobre o texto que a gente leu. A gente leu Lucas 9, 28, 43, amém? Primeiro ponto, meus irmãos. Primeiro ponto. A negligência na oração nos fará naufragar em discernimento. Você pode voltar comigo aí para o versículo 28? Olha o que diz. Cerca de 8 dias depois de proferir essas palavras, tomando consigo Pedro, João e Tiago, subiu ao monte com o propósito de... E aconteceu que enquanto ele orava, a aparência do seu rosto se transfigurou e as suas vestes resplandeceram de brancura. Eis que 2 varões falavam com ele, Moisés e Elias, os quais apareceram em glória. E falavam da sua partida que estava para cumprir em Jerusalém. Versículo 32. Pedro e seus companheiros achavam-se premidos de sono. E eu quero ler só o versículo B da parte do 33, que diz assim: porém, eles diziam, Pedro disse coisas que não sabia. Vai falar sobre a perspectiva do que Pedro viu ali no monte, sobre Jesus, Elias e Moisés. Então, meus irmãos, como eu te falei, a negligência na oração nos fará naufragar em discernimento. Meus irmãos, o primeiro chamado de Deus para as nossas vidas é a oração. Todo mundo sabe disso, todo mundo sabe que tem que orar, mas a pergunta é, por que nós não estamos orando? A pergunta é, por que nós não estamos perseverando em orar? Realmente, nós começamos a orar, mas nós não estamos perseverando nessa oração. Você olha os discípulos, imagina a cena ali, Jesus, Elias e Moisés, e Pedro ali, louco assim, não, eu vou fazer uma tenda para Jesus, uma para Moisés e uma
para Elias. Só que ali, meus irmãos, ele estava viajando. Sabe por que ele estava viajando? Porque ele queria colocar Jesus, Elias e Moisés no mesmo ponto, como se ele fosse as mesmas pessoas, como se fossem profetas do mesmo nível. Mas o que estava acontecendo ali? Aquela conversa, meus irmãos, de Jesus, Elias e Moisés, era uma confirmação que Jesus ele iria para Jerusalém morrer lá. Moisés vai falar sobre a lei, Elias vai falar sobre os profetas. Sabe o que Elias e Moisés estão falando para Jesus? Jesus, pela lei eu confirmo. Elias, pelos profetas eu confirmo. Jesus, pode ir para a cruz. Esse é o plano de Deus para a sua vida. Coisas preciosas demais, meus irmãos. E Pedro ali, os discípulos ali, eles não estão entendendo nada. Por quê? Porque eles não se posicionaram em oração. Quem não ora, meus irmãos, não tem discernimento de espírito. Quem não persevera na oração, não tem discernimento. E vai agir assim como Pedro, como Tiago e como João. Vai ficar olhando para o lado e não vai entender nada. E coisas preciosas ali na frente dele, meus irmãos. Coisas preciosas demais. E o meu ponto é quantas revelações talvez eu e você perdemos por negligenciar o nosso momento de oração. Quantas coisas da parte de Deus nós perdemos, meus irmãos, porque nós não estamos fazendo o que o Senhor deseja que nós façamos. A Bíblia vai falar que Deus ele derramaria uma água sobre nós. Isaías 44, versículo 3. Uma água sobre nós, derramaria torrente sobre a terra seca, derramaria o teu espírito sobre a tua posteridade. Mas deixa eu te falar, a gente está muito morno nas nossas atividades, na perspectiva de chamado. Nós sabemos que sim, nós fomos chamados, mas nós estamos como pessoas ali, como Pedro ali, que olha ali para aquilo e fala, vamos construir uma tenda, Jesus, para tu, para Elias e para Moisés, para ficar aqui. Meus irmãos, não entendeu nada. Pedro ali não entendeu nada. Por quê? Porque ele não estava posicionado na oração. Deixa eu te falar, a oração nos conduz para a convicção do chamado que Jesus tem para nós. E isto é, a fé no chamado, e isso de forma orgânica nos levará ao cumprimento da missão. Não negligenciando a oração, meus irmãos, o chamado será posto em xeque. Então nós começamos a enxergar que aqui é uma construção. E aqui nós estamos no início dessa construção, sob a perspectiva do chamado, mas se nós não nos posicionarmos em oração, nós não trilharemos esse chamado. Nós não cumpriremos a vontade de Deus. E a pergunta é, por que nós não estamos perseverando nesse lugar de oração, meus irmãos? Será que existe muita distração sobre a minha e sobre a sua vida? O que nós estamos fazendo com o tempo que Deus tem derramado nas nossas vidas? Eu sei que você tem que trabalhar, que você tem que estudar, mas e o restante das horas? Será que a gente não está passando muito tempo fazendo qualquer que seja a coisa? Não vou citar coisas aqui, mas você sabe. Porque deixa eu te falar uma coisa. Você pode até não ler a Bíblia no dia porque você está muito ocupado. Mas a pergunta é, por que você está tão ocupado? Na nossa mesa, não é uma regra, mas a gente tenta ler a Bíblia um capítulo por dia, todos nós. Aí às vezes, a pergunta que eu faço lá com eles é, será que a gente não está tendo tempo de ler um capítulo por dia? Um capítulo por dia? Que demanda ali talvez no máximo 5 minutos? Aí às vezes a gente assiste série de 1, 2, 3 horas, filme, enfim, isso não é errado, irmão. Mas quando nós percebemos aqui que Jesus ele está nos chamando para um lugar de maturidade, de posicionamento, nós precisamos verdadeiramente olhar para o nosso tempo com Deus e dizer, eu vou priorizar isso aqui. Deixa eu te falar, se você tem mais de 5 anos de crente, meu irmão, e você nunca leu a Bíblia toda, eu sinto em te dizer, talvez você não converteu de verdade. Sabe por quê? Porque 1 Timóteo 3,15 vai dizer assim, fiel e digna de toda aceitação é a tua palavra,
inspirada por Deus. Agora vamos lá. Inspirada, imagina que isso aqui é a Bíblia. A Bíblia, inspirada por Deus, escrita por Deus. Você tem 5 anos que está vindo para a igreja e você nunca leu essa Bíblia? Não tem como, irmão. Não tem como. É necessário posicionamento. É necessário, meus irmãos, que eu e você olhemos para a nossa vida e falamos assim: meu Deus do céu, o que eu estou fazendo da vida? Assim como Pedro, João e Tiago, eles eram líderes já, irmão. Eles já eram chamados de Deus. Eles já eram considerados apóstolos de Deus. Eles só não tinham sido enviados. Mas eles estão naquele momento ali no monte, sem discernimento nenhum. Sem discernimento nenhum. E as almas aí fora, perecendo. Porque nós estamos negligenciando o que o Senhor derramou nas nossas vidas. Talvez com muitas distrações. Talvez com muitas coisas que a gente sabe que a gente não precisa fazer. Meus irmãos, você pode assistir o filme que você quiser, a série que você quiser, mas não negligencie. Lê a palavra de Deus, meus irmãos. Se você nunca leu a palavra de Deus, faça um plano para você ler ela inteira. Deixa eu te falar, é inspirada, foi escrita por Deus. Foram homens que escreveram essa palavra, mas ela é inspirada pelo próprio Deus. Aquele que está no céu, aquele que está sentado sobre o trono de Deus, foi Ele que inspirou ela. Mas muitas vezes nós estamos dispersos. Muitas vezes nós estamos olhando para o nosso chamado e pensando assim: ah não, muitos são chamados, todos foram chamados, depois eu faço, depois eu me posiciono. E eu quero exemplificar sobre a perspectiva do profeta Ageu. O profeta Ageu, ele é levantado por Deus porque estava havendo uma confusão na sua época. Que confusão? O povo de Israel, eles passaram 70 anos na Babilônia. Agora eles voltam para Jerusalém. Jerusalém com os muros derrubados, com o templo derrubado. E a palavra de Deus para o povo é: reconstruam o templo, reconstruam os muros. Sabe o que o povo faz? A Bíblia vai falar no versículo Ageu 1, 7. Olha o que diz, Ageu 1, 7. Assim diz o Senhor dos Exércitos: considerai o vosso passado. Subi ao monte, trazei madeira e edificai a casa. Dela me agradarei e serei glorificado, diz o Senhor. Esperastes o muito, o povo, esperastes o muito, e eis que veio a ser pouco. E esse pouco, quando eu trouxe para casa, eu com um sopro dissipei, diz o Senhor. Por quê? Por causa da minha casa que permanece em ruínas, ao passo que cada um de vós corre por causa da sua própria casa. Por isso eu, o Senhor, os céus retêm o seu orvalho e a terra os seus frutos. Fiz via seca sobre a terra e sobre os montes, sobre o cereal, sobre o vinho, sobre o azeite e sobre o que a terra produz, como também sobre os homens, sobre os animais e sobre todo o trabalho das vossas mãos. Eu não sei se você entendeu isso, mas o Deus, através do profeta Ageu, está falando assim: ó, vocês que estão correndo pelas suas próprias causas, vocês que estão correndo para ser, sei lá, concursado, ter um emprego bom, construir uma família, fazer o que for, enquanto a minha casa está em ruínas, deixa eu te falar, você está tentando, e com um sopro, eu destruo tudo que você está tentando fazer. Imagina eu e você está indo contra Deus. Deus, ele está vindo em direção a nós e nós estamos em direção a Ele. O que vai acontecer, meus irmãos? Por isso que você vê tanta gente frustrada, tanta gente sem propósito, tanta gente fazendo meio mundo de planos, só que nenhum dá certo. Por que será? Talvez, meus irmãos, você está indo contrário à vontade de Deus para a sua vida. E com um sopro, o Senhor dissipa todos os seus planos. Por isso que existe muita gente aí ansiosa. Por isso que existe muita gente aí que não sabe o que fazer da vida. Por quê? Porque recebeu de Deus um chamado.
e não está trilhando esse chamado. E por não estar trilhando esse chamado, está tentando fazer outras coisas. E por estar tentando fazer outras coisas, o Senhor com um sopro está dissipando todos os seus planos. A questão é, por que nós estamos trilhando isso, meus irmãos? É impossível nós irmos contra a vontade de Deus. Você pode até tentar, e você vai tomar pancada. Você vai tomar pancada, ir contra a vontade de Deus. Mas se você não se posicionar em Deus, meu irmão, a sua vida ela vai ser destruída. Talvez você veja para a igreja ouvir uma palavra de glória, de honra. Mas eu orei muito, irmão. E o Senhor confirmou essa palavra no meu coração. Porque nós decidimos não seguir a voz de Deus para as nossas vidas. Aí talvez a gente use assim, não, tem muitas circunstâncias. Não, tem muitas coisas. Meus irmãos, posiciona na vontade de Deus. Alinhe a vontade de Deus com a sua vontade e você vai ver que as coisas darão certo. Você vai ver que você vai trilhar um caminho e dará certo e prosperará. Por quê? Porque você está cumprindo a vontade de Deus. Isso quer dizer que vai ser fácil? Não será fácil. Eu estava falando com o Michael ali atrás. O chamado de Deus sempre será um chamado desafiador. Sempre será. Mas uma coisa que nós precisamos entender. O Senhor está conosco. O Senhor, Ele segura nas nossas mãos e nos guia. Está falando assim, pode ir. Vai, seja líder, abre uma mesa, vai, se preocupe com pessoas, busque saber como é que as pessoas estão, busque resolver os problemas das pessoas que estão ao seu lado, dos seus colegas, e pare de se preocupar com a sua vida um pouco, meu irmão. Pare de se questionar por que as coisas não dão certo na sua vida e comece a olhar para a vida do seu irmão. Assim como Jó fez, a palavra do Senhor vai dizer que a sorte de Jó muda quando ele ora pelos seus amigos. Deixa eu te falar, a resposta que você está procurando talvez está do seu lado aí. Talvez está do seu lado aí, no seu amigo. E você está investindo tanto tempo em você, mas você precisa investir tempo nessa pessoa que está do seu lado. Tantos colegas, tantos amigos indo para o inferno, indo para lugares tortuosos. E você, meu irmão, você tem a palavra de Deus. Você tem a forma de fazer com que essa pessoa ela saia de um caminho de trevas e entre um caminho de luz, amém? Aleluias. Ponto 3. Falta de posicionamento. Ponto 2. Falta de posicionamento no chamado resultará no fracasso da missão. Versículos 37 a 40. No dia seguinte, ao descerem eles do monte, veio ao encontro de Jesus grande multidão. Eis que dentre a multidão surgiu um homem, dizendo em alta voz: Mestre, suplico-te que vejas meu filho, porque é único. Um espírito se apossera dele, e de repente o menino grita, e o espírito o atira por terra. Convulsiona até espumar, e dificilmente deixa depois de o ter quebrantado. Roguei aos teus discípulos que expelissem, mas eles não puderam. Meus irmãos, esse texto ele tá escrito tanto em Mateus, quanto em Marcos, quanto em Lucas. Mateus 17, 1 a 21, Marcos 9, 2 a 29, e o que nós estamos lendo, Lucas 9, 28 a 43. Mas algo de interessante é que o escritor de Marcos, ele vai falar que quando Jesus ele desce do monte, os discípulos estão conversando, discutindo com os escribas. Quem eram os escribas? Os escribas eram os entendedores da lei daquela época. E a Bíblia vai falar que os discípulos estão discutindo com os discípulos de Jesus. E a pergunta é, em que momento Jesus chamou ou falou, ou declarou que os discípulos eram para estar discutindo com alguém, por qualquer que seja a causa? Em que momento? Você vê? Não tem. Mas deixa eu te falar, por negligenciar o que Jesus nos chamou para ser, em oração lá atrás, agora nós não estamos posicionados
e agora nós não temos fé suficiente para cumprir o que o Senhor tem para as nossas vidas. Lucas 9, 1 a 6 vai dizer que Deus ele derrama autoridade sobre os discípulos e poder. Para quê? Para expelir demônios, para curar enfermos. A pergunta que eu faço para vocês é: por que os discípulos não curaram essa criança? Faltou poder? Faltou autoridade? Faltou posicionamento. Sabe por quê? A oração nos conduz à fé. E a fé nos conduz à convicção de crer nas palavras que Jesus falou para os discípulos. Deixa eu te falar. O que faltou para os discípulos foi fé. Porque eles não estavam orando no momento que eles deveriam orar. Porque se eles estivessem orando no momento que eles deveriam orar, a criança ia vir enferma, a criança ia vir com o demônio e eles expulsariam na hora. Mas agora, porque eles estão discutindo, porque eles estão fazendo qualquer que seja a coisa, eles estão sendo envergonhados diante da multidão. Jesus ele derramou autoridade e poder e os discípulos não curaram. Agora, sabe o que o demônio está olhando para os discípulos e falando? Você não tem essa autoridade de Deus. Porque se você tivesse essa autoridade, você falaria para eu sair e eu ia sair. Por que o demônio não saiu? Porque faltou convicção dos discípulos em crer que quando eles falassem, o demônio iria sair. Mas porque agora eles negligenciaram o que eles deveriam fazer, eles estão passando vergonha na frente da multidão. Às vezes, talvez, eu e você estamos passando vergonha diante da multidão. Sabe por quê? Porque as pessoas, o mundo, olha para as nossas vidas e tenta ver algo diferente. E tenta ver um posicionamento, um testemunho diferente. E quando ele olha para a sua vida, às vezes a tua vida está mais bagunçada que a dele, que é do mundo. E aí, faz como? Faz como? Cura como? Expele demônio como? Porque você não se posicionou. Agora a multidão, ela zomba dos discípulos. E eu quero partir para o último ponto, que é o que Jesus chama os discípulos. Versículo 41 diz o seguinte, e é forte, irmão, isso aqui. Respondeu Jesus: ó geração incrédula e perversa, até quando estarei e vos sofrerei? Sabe o que é interessante? Jesus ele chama os discípulos de duas coisas: incrédulos, perversos. A palavra incrédulos no original, aptos, significa infiel ou desleal. A palavra perverso no original significa diáspreto, que significa opor-se ou conspirar contra os propósitos e planos de Deus. Você está entendendo o que está acontecendo? Jesus ele está olhando para os discípulos e está falando assim, ó: vocês são infiéis, desleais e vocês se opõem aos planos aos meus planos e propósitos que eu coloquei na vida de vocês. Sabe por quê? Porque vocês não estão fazendo o que eu chamei vocês para fazer. Vocês não estão cumprindo a palavra que eu dei para vocês fazerem. E agora vocês são desleais e vocês se opõem aos planos e propósitos de Deus para a sua vida. Meu irmão, que mensagem é essa? É exatamente disso que Jesus ele olha para os discípulos e está chamando eles. E talvez, meus irmãos, Jesus olha para mim, olha para você, e ele também nos chama disso. Porque nós não estamos posicionados no chamado dele para as nossas vidas, na vontade dele para as nossas vidas. Como a palavra no original, negligenciar, significa fazer pouco caso. Significa não dar atenção, não ter o cuidado necessário. E por isso, meus irmãos, talvez o Senhor olhe para as nossas vidas e nos chama de desleais e pessoas que se opõem aos propósitos e planos do Senhor. Os discípulos sabiam que deveriam estar orando, mas no momento que eles
deveriam estar orando, eles estavam com sono, eles estavam distraídos. E isso fez com que ele chegasse diante daquele demônio e não pudesse expelir o demônio. E agora eles estão sendo chamados por Deus de desleais e pessoas que se opõem aos planos de Deus. É forte, irmão. Nós não podemos ser guiados sob nenhum tipo de circunstância, mas nós devemos ser guiados pela obediência. Essa é a vontade de Deus para as nossas vidas. O justo viverá pela fé. O que significa isso? Romanos 1,17. Significa que agora alguém que crê no justo viverá pelo que acredita, ou seja, viverá nas palavras do justo. Nós precisamos viver pelo que de fato nós acreditamos, meus irmãos. Nós precisamos viver pela obediência, em cumprir uma missão. E por que eu estou sendo tão enfático nisso? Porque o Senhor falou comigo que grandes coisas Ele tem para fazer para as nossas vidas, através das nossas vidas. Mas requer posicionamento da nossa parte, requer uma instrução para que nós olhemos para Deus e falemos: Senhor, eu me arrependo das minhas más obras, mas eu te digo uma coisa, eu cumprirei as tuas palavras. Eu cumprirei as tuas palavras. Porque, meus irmãos, nós podemos olhar lá na frente e perceber que sim, os discípulos eles se arrependeram das suas obras, das suas más obras ali. A palavra do Senhor vai dizer que o apóstolo Pedro, a partir de Atos capítulo 2, com uma pregação, ele leva 3.000 pessoas a Cristo. Aí talvez você se questione e pergunta: por que isso aconteceu com Pedro agora? Porque ele se posicionou em cumprir o que o Senhor tinha para a vida dele. Ele se posicionou em acreditar nas palavras de Jesus, sabendo que Jesus ele tinha chamado Pedro para ser pescador de homens e não mais pescador de peixes. Então, meus irmãos, o que nós precisamos fazer nessa noite é olhar para as nossas vidas e saber que Deus ele tem um propósito sobre elas, e saber que Deus ele tem um chamado sobre elas. Mas o que nós precisamos ter é um posicionamento diante de Deus. O que nós precisamos ter é realmente um zelo pelo que o Senhor nos chamou para fazer. Aleluias. E eu queria que você ficasse de pé, para a gente finalizar. Talvez nessa noite, meus irmãos, o desejo do coração de Jesus para nós